Obra Ainda Existe Esperança. Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Capítulo 5. Castelo de Ilusões. Passamos ao lado dos vigias que não nos identificaram a presença. Do lado de dentro da fortaleza encontramos um pátio extenso, onde uma multidão de jovens desencarnados se aglomerava com grande expectativa. Pelas características de cada um, preservadas da recente encarnação, eram jovens de países latino-americanos. Parece que chegamos no momento de um encontro, Tuco comentou com certa curiosidade. Eleonora, que olhava para todos os lados, alertou. São muitos os jovens aqui presentes e parece que todos estão a serviço do tráfico de drogas. Vamos prestar atenção no que dizem, para ver o que eles tanto aguardam, Augusto pediu. Localizei Jefferson junto a outro jovem e me detive no diálogo deles. Parece que o chefe irá falar com todos nós, Luan. Isso mesmo, Jefferson. Receberemos novas ordens para o trabalho. Nas conversas que ouvia, eu sentia que os jovens tinham grande respeito e devoção pelo chefe. O pátio era retangular e na extremidade contrária de onde nós nos encontrávamos havia uma parte elevada que certamente funcionaria como um tipo de palco para o surgimento do líder daquele lugar sinistro. O vozerio, que era geral, de repente deu lugar a um grande silêncio. Não surgiu ninguém de onde eu supunha ser um palco, mas, para a surpresa de todos, uma grande tela fluídica começou a aparecer diante dos nossos olhos. Na tela, a figura de um homem sentado em um tipo de trono muito estranho e bizarro se fez presente. Fixamos nosso olhar nele e Tuco falou. É ele. Ele quem? Indaguei curioso. O traficante, o maior traficante de drogas que o mundo material já viu. O que tem em sua última encarnação? Nasceu em um país latino-americano. O Pablo? Insisti. Ele mesmo. Estamos diante da misericórdia divina, Augusto afirmou. Misericórdia divina? Como um traficante, ele assassinou sabe-se lá quantas pessoas. Tuco, o amor de Deus se revela em permitir que cada um tenha o seu livre-arbítrio e faça as próprias escolhas. É isso que acontece com todos os espíritos encarnados e desencarnados. Após seu retorno ao mundo espiritual, ele passou pela perturbação, foi perseguido e sofreu muito, mas, para um coração endurecido, tal qual o dele, as dores experimentadas não foram suficientes para o próprio despertar. Observem seu perispírito e as deformidades que ele apresenta. Fixei meu olhar naquele homem da tela e percebi que sua cabeça era muito larga. Não havia pescoço. Realmente ele está deformado, Eleonora também comentou. Dentro de algum tempo, ele não vai apresentar mais a forma humana e, por misericórdia de Deus, será conduzido a uma encarnação compulsória em um corpo físico comprometido. Terá várias encarnações com muito sofrimento na terra e fora dela. Vai recolher de vida em vida todas as lágrimas que fez derramar. As leis divinas foram infringidas, o amor desprezado. Às vezes penso se não seria melhor privá-lo da liberdade agora, Eleonora comentou entristecida. Eleonora, o espírito não adquire conhecimento por imposição. Ele precisa aprender e assimilar. Não retroagimos quando aprendemos, uma vez que o aprendizado faça parte de maneira natural das nossas ações. A evolução acontece. Busquei esclarecer. Isso mesmo, Luiz Sérgio. E se ele está aqui
feito agente alienador dessa multidão de jovens, é porque os próprios jovens desejam isso. Da mesma maneira que ele foi procurado para empreender novo caminho em sua vida, os jovens aqui presentes também foram. O amor de Deus não promove exceções. Todos os espíritos, no corpo e fora dele, recebem diariamente oportunidade para refazer a caminhada. Acontece que as mudanças são proporcionais à dor que se sente e à dor que educa, que retempera a alma. Para muitos espíritos, as dores vivenciadas por esse espírito seriam suficientes para se buscar a própria redenção, mas no caso dele, os apelos do mal ainda são muito fortes. O que de fato observamos aqui é o infinito amor de Deus por todos os seus filhos, mesmo porque onde enxergamos o mal, existe sempre a possibilidade de se fazer o bem. A fala de Augusto foi interrompida pelas primeiras palavras do homem que aparecia na tela. Bem-vindos ao Castelo do Pó, nossa fortaleza do prazer. Vocês são meus convidados. Os jovens estavam de olhos fixos naquele homem de fisionomia pouco agradável, mas que detinha profunda ascendência sobre todos. Embora o aspecto repugnante, seu carisma era incontestável. E ele continuou: já aprendemos que estamos fora do corpo, não somos tolos ou iludidos com essa realidade. O que de principal sabemos é que todos os espíritos, na carne ou fora dela, desejam gozar e a vida é isso mesmo, um gozo sem fim. Se os homens querem o prazer, as drogas são a resposta, e nada melhor do que levar esse prazer para os jovens. Nunca tivemos tantos seguidores como nos dias atuais. Eles não têm sentido para suas vidas, não têm noção de nada e suas famílias os entregam de bandeja em nossas mãos. Estamos crescendo e iremos crescer cada vez mais. Temos necessidade de aliciar mais jovens que estão no corpo para que através deles, mesmo estando hoje fora do corpo, possamos curtir as baladas que eles curtem. Por minha mente passaram, naqueles instantes, quadros dolorosos que presenciei desde que me envolvi no trabalho com jovens anos atrás. Famílias desfeitas, lares destruídos com a chegada das drogas. Queremos continuar gozando esse prazer que as drogas oferecem. Nossa organização cresce cada vez mais. Hoje, temos colaboradores infiltrados na política de vários países. O dinheiro e as drogas corrompem facilmente homens e mulheres. As escolas devem ser nosso alvo principal. É na sala de aula que devemos promover a cultura do prazer. E o prazer é o bem supremo da vida. Já dizia Aristipo de Cirene. Vivamos para gozar. Não existe melhor passaporte do que as drogas. Já inspiramos a criação do crack e trabalhamos sem cessar para que novas fórmulas sejam criadas e inspiradas aos nossos sensitivos ligados à nossa causa. Todos vocês são os meus soldados e devem lutar para que o culto ao prazer ganhe mais adeptos no mundo. Ele é muito inteligente e sabe perfeitamente manipular essas mentes juvenis, eu pensei. Como faremos para enfrentar essa verdadeira batalha entre o bem e o mal? Tuco indagou. Não existe o bem e o mal, Tuco. Augusto falou em tom grave. Existe a ignorância e a falta de conhecimento, ou seja, o que falta na verdade é educação. A educação que forma caracteres, como apregoou Allan Kardec, a educação que dá sentido à vida. Como enfrentar o desamor? Amando. Como lidar com a ignorância? Educando. Como esclarecer sobre esse flagelo das drogas? Conscientizando a criança, o jovem e o adulto. Isso pode e deve ser feito.
A educação espiritual dá sentido à vida. Pela mediunidade, as informações são divulgadas sobre o que se passa aqui desse lado e também do lado material. Quando os desencarnados não encontrarem mais ressonância nos encarnados para a transmissão desses valores hedonistas, isso não irá mais acontecer. É muito natural no comportamento daqueles que estão na carne querer imputar responsabilidade aos espíritos obsessores. Todavia, o intercâmbio nefasto só ocorre porque existem mentes e corações afins para essas predileções. As palavras de Augusto revelavam a ausência de culpados, mas trazia para nós os conceitos claros de responsabilidade que todos temos nas ocorrências da vida. Não desistam do trabalho, nem desanimem, continuou o líder das trevas. Nada irá nos deter. Já que a morte não existe, qual é o limite para a nossa organização? E dizendo isso, deu sonora gargalhada, entremeada de tosse horrível. Voltem para os seus postos nas escolas e tragam mais jovens para as nossas fileiras. Os jovens entusiasmavam-se diante das palavras ouvidas. Finalizando o encontro, o chefe da organização disse: "E não se preocupem com as tentativas de infiltração daqueles que se dizem seguidores daquele tal de Jesus. A vaidade e o orgulho que os divide são os nossos maiores aliados. Tudo pelo prazer", ele falou, encerrando naquele encontro.